Estamos na 11ª porção da Torá, que é a Parashá Vaigash. Vaigash quer dizer e aproximou-se. Essa porção compreende Gênesis capítulo 44, verso 18 até o capítulo 47, verso 27. Haftará, Ezequiel 37, do 15 ao 28. E eu coloquei um trecho da Brit Hadashah, que é Filipenses 2, do 5 ao 11. E eu vou passar aqui na tela um breve comentário acerca dessa Parashá. Vocês podem acompanhar aqui na tela, por favor. A Parashá Vaigash começa com a súplica ardorosa de Judá ao poderoso governante egípcio, que era José, mas ainda como Zafenat Paneia, pela vida de Benjamim, alegando que Jacó certamente morreria de dor se perdesse seu filho mais jovem. Judá se oferece para permanecer no Egito como escravo no lugar do irmão mais novo. José então decide revelar sua identidade a seus atônitos irmãos, perdoando-os por vendê-lo como escravo muitos anos antes, declarando que Deus enviou adiante ao Egito para preparar a sobrevivência na época de escassez. José então os envia de volta para a terra de Israel carregados de presentes, pedindo que tragam Jacó e sua família para o Egito, onde viveriam na província de Goshen. Antes de Jacó partir para o Egito, Deus aparece a ele, reafirmando-lhe que ele os acompanhará e que ao final retornarão à terra de Israel como uma grande nação. Após 22 anos de separação, Jacó finalmente se reúne com seu amado filho José e juntos vão ao encontro do faraó. Aí a porção termina descrevendo como José usou sua autoridade para juntar quase toda a riqueza do Egito para o tesouro do faraó. Então pense, o processo que viveu José durou somente, entre aspas, 22 anos. 22 anos de rejeição dos irmãos, abandono que ele pode ter sentido por parte de seu pai Jacó, mentira por parte da mulher de Potifar que levou para a prisão José, e a tardia lembrança que o copeiro teve em falar ao faraó que José estava preso injustamente. Então até o momento que os irmãos de José o venderam, até o reencontro, temos aí um processo de 22 anos. Nesse processo, José permaneceu firme. Nós lemos aqui, primeiro, Macabeus capítulo 2, na festa de Hanukkah, e tem um trecho que diz lá que na sua desgraça, José permaneceu firme, fiel à Torá. Tremendo. Então, José, nesse processo, permaneceu firme, fiel ao Senhor e aos seus princípios, mesmo com tudo de errado que vinha contra a sua vida. Então, eu quero gastar esse tempo falando acerca da vida do patriarca José, fazendo paralelos com os processos que nós passamos em nossa caminhada com Deus. E não existe vida sem processos diante do Senhor. Eu gosto muito do trecho da Parashá Vaigash, que é quando José se revela a seus irmãos. E esse trecho se encontra em Gênesis capítulo 45. Então eu vou projetar o texto aqui na tela, vocês podem acompanhar comigo na projeção. Então, isso após todo um processo de 22 anos, em meio a muitos reveses, olha lá o que José diz para os seus irmãos. Acompanha lá. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis 45, versos 5 a 8. Algo importante de citar aqui é que a vida do patriarca José é algo atemporal. Como assim, irmão? Ou seja, a história de José faz parte da palavra de Deus, faz parte da Torá, do Pentateuco, e por isso ela vai além das fronteiras do tempo. Todo o chamado Antigo Testamento, que eu sempre falo que de antigo não tem nada, nos serve para o presente e principalmente para o nosso futuro como povo. A história da vida de José nos é útil hoje e de maneira muito forte no futuro. Isso pelo fato de que José é uma figura profética. José representa o futuro de Israel e José também tipifica a figura do Mashiach. E tudo isso está em concordância com as palavras de Shaul, o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz que toda a escritura,
Ou seja, o chamado Antigo Testamento é inspirado por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Pela Escritura, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Lembrando que quando Shaul ensinou isso que eu acabei de ler aqui, não havia Novo Testamento compilado ainda, como temos hoje. Ou seja, Paulo se referia ao chamado Antigo Testamento, o Tanar, as Escrituras. Hoje nós temos a Brit Hadashah e Baruch Hashem por isso. Agora cabe a nós entendermos de fato a chamada restauração. Precisamos no espírito de Elias nos reconectarmos àquilo que nos foi legado pelos apóstolos do Cordeiro, que eram todos judeus, entendendo de fato onde estão os marcos que foram removidos, referente à instrução apostólica. Todo Shabat terminamos louvores agora há pouco aqui, orações aqui no Shacharit, declarando de forma coletiva, proclamando e dizendo ao Senhor: faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos, como se fosse um voto, um posicionamento diante de Deus. Renova os nossos dias como dantes. Claro que isso aqui é uma referência ao Éden, mas também podemos fazer uma aplicação no que se diz respeito a restaurar a instrução apostólica no corpo do Messias. Então a instrução apostólica precisa ser restaurada em meio ao corpo do Messias. Ela precisa ser restaurada ao seu contexto original, em harmonia com o Tanar, com as Escrituras. Ou seja, toda a Bíblia deve, entre aspas, soar numa mesma nota, como uma sinfonia. Agora tem um porém, esse trabalho não é um trabalho do dia para a noite e nem da noite para o dia. Esse é um trabalho geracional e os processos que todos nós estamos galgando servem também para que Deus forme Yeshua em nós. Deus ele quer nos desenvolver para alcançarmos maturidade. Cada um está do seu nível ali. Shaul falava que cada um veja dentro daquela porção de graça que lhe foi concedida, não além disso. Só assim a gente consegue desenvolver. Então o Eterno ele quer desenvolver filhos maduros para que a próxima geração tenha uma referência, tenha uma conexão no propósito. E Deus sempre faz a obra, eu sempre falo isso, através de remanescentes. Eu estou indo com a maioria aqui de uma congregação, muitas vezes meio grande. É uma coisa para a gente pensar isso. Eu vi esses dias de um irmão. Mas eu estou alinhado com a maioria. Aí Yeshua falou que o caminho é estreito, que pouco se acerta com ele. Então, a gente precisa pensar, puxa, melhor tomar cuidado muitas vezes. Então, Deus sempre faz a obra através dos remanescentes. Foi assim em toda a história bíblica. Deus sempre fez e faz a obra através dos remanescentes. Yeshua foi claro, o caminho é estreito e poucos se acertam com esse caminho. Graças a Deus que o seu propósito não se refere a mais uma estratégia. Muitos vieram aqui de outros meios, sabem o que eu estou falando. O propósito de Deus não se refere a mais uma visão de uma denominação X, Y, Z, mas o propósito que estamos inseridos é de voltar às águas puras da palavra de Deus, sem dogmas de homens. Esse é um pilar muito importante para nós. Voltarmos a ter a palavra de Deus como autoridade máxima sobre cada um de nós. E juntamente com isso devemos ser geradores de unidade no corpo do Messias. Aí que a gente precisa ser pessoas de visão e não de divisão. Dividir é fácil, é o que mais tem a divisão. Então precisamos de humildade e precisamos estar mortos. E José, ele representa muito bem tudo isso. Essa questão de humildade, de estar morto. José, ele não trabalhou para si. José entendeu que foi enviado por Deus a fim de preservar a Israel, as nações, a fim de preservar as gerações que viriam. Então José ele trabalhou em prol das próximas gerações. Por isso que o nosso trabalho no reino não é simplesmente para uma congregação ou ministério, como dizem, mas é por uma geração que é a geração da Torá. É claro que o Eterno usa assim denominações e ministérios para isso. E eu vou projetar algo aqui na tela, vamos acompanhar aqui, por favor. José foi alguém que deixou-se ser trabalhado, alcançando uma estatura geracional. José trabalhou pela próxima geração, mas até José amadurecer foram vários processos na presença de Deus. A vida de José foi muito agitada, cheia de tribulações e dificuldades extremas, mas através disso José exerceu perseverança e fidelidade a Deus. E isso é um exemplo para nós hoje. E eu, quando reflito na vida de José, quando ele era mais moço, ele se mostra lá insensato, fermentava entre seus familiares com seus sonhos. Vimos isso na Parashá Vayeshev. José teve os sonhos por parte de Deus,
Mas o problema é que talvez José não compartilhou os sonhos de forma adequada ali. Isso me traz à mente um paralelo quando nascemos do alto e aí desfrutamos de um mover no Espírito de Deus em nossas vidas, do Espírito, muitas vezes ligado também com a revelação de um chamado. E o próprio Senhor move de forma sobrenatural, nos dando sonhos, visões, falamos face a face ali com Ele, somos ministrados poderosamente no Espírito. E como lemos em Salmo 126, ficamos como quem sonha no início da caminhada. Que nem o Jair fala, o olho da pessoa brilha assim. Temos que estar assim sempre. É uma coisa para a gente pensar também. Aí nossa boca se enche de riso, nossa língua de júbilo. Grande coisa o Senhor tem feito. Quer saber, se o Senhor mostrasse para José o que ele iria passar até o cumprimento do propósito, José ia fugir, irmãos. Ele não ia querer. Não ia querer, ele ia dizer, estou fora. E da mesma forma Deus trabalha com cada um de nós. Então precisamos de perseverança. Entendendo que Deus quer trabalhar para nos dar autoridade em meio a esses processos, para nos dar legalidade espiritual. Muitos usam o termo que precisamos o quê? Crescer em Deus, já ouviram esse termo? E Yeshua nos deixou um ensino básico e objetivo em relação a isso. Ele disse, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor e servo de todos. Assim como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então José, mesmo errando quando jovem, sendo rejeitado, sendo vendido pelos irmãos, pense comigo, os irmãos de José iam matar ele. Ele já passou de início por uma dessa, então decidiram vendê-lo. Só que José não deixou que isso travasse, entre aspas, seu crescimento espiritual, a sua fidelidade a Deus. José deixou-se ser moldado por Deus em todo o processo. Então foi colocado como pai de Faraó. Interessante porque isso também me lembra o próprio Yeshua, que após passar ali um processo de traição, entrega e morte, ele vence, ressuscita, e o Pai lhe concede toda a autoridade nos céus e na terra. E muito interessante é algo que os sábios de Israel já diziam sobre uma das facetas do Messias. Vocês já devem ter ouvido isso, a maioria. Eles diziam que o Messias viria em uma de suas funções, não só como Mashiach ben Davi, mas também como Mashiach ben Yosef. Os sábios diziam que Mashiach ben Yosef seria uma das funções ali do servo sofredor, uma das funções do Messias, que viria para sofrer pelo povo, a fim de os livrar da inclinação para o mal. Então isso daí é encontrado no Talmud, e quem que é esse que o Talmud fala? É Yeshua, muito claro. E até os rabinos contemporâneos também dizem que é em meio aos problemas, adversidades, é que somos forjados para produzirmos para Hashem. E eles dizem, prefira ter uma vida aí atribulada, cheia de adversidades, mas que sirva para você abençoar os outros e gerar frutos em Hashem. Só que uma coisa é certa, esse daí é um caminho de morte, morte do eu, e eu acredito que o pior é ter uma falsa paz de espírito, onde as pessoas vivem uma religiosidade, são conduzidas à zona de conforto, com uma vida sem abnegação, sem renúncias, e Deus quer nos levantar com força em nossa geração. Ele quer filhos que têm entendimento. E Deus nos ensina com a vida de José, que em meio às dificuldades nunca devemos também, escute isso, culpar os familiares, pai, mãe, o cônjuge, os irmãos, culpar as congregações do corpo do Messias, ou o próprio corpo do Messias em geral, e nem culpar as colunas de autoridade, seja dentro ou fora do corpo do Messias. Autoridades essas que quem que estabelece? O próprio Deus. Então, olhe só essa consideração que eu vou fazer aqui na tela, por favor. O nosso papel é trilhar os processos e muitas vezes dizer que foi Deus quem nos feriu, foi Deus quem me fere, é Deus quem me fere, mas Ele nos cura e nos dá vida. Devemos ser pessoas de cicatrizes, é isso que essa geração precisa. É isso que Deus faz, é Ele quem de certa forma nos envia nesse propósito, para conservar a muitos com vida. Homens e mulheres que entendem o propósito e que em tempo oportuno Deus levantará para saciar a fome de muitos. E não adianta só ter conhecimento na mente, mas não tem que meditar na lei do eterno dia e noite? Sim, não estou anulando isso. Mas não adianta só se encher de conhecimento na mente, precisamos buscar a Shekhinah do eterno. Na Parashá Miketz, a Parashá anterior, o próprio faraó diz que José era um homem que tinha o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 41, verso 38, o faraó diz lá aos seus oficiais a respeito de José, acharíamos homem como este em que há o Espírito de Deus? E nós precisamos ter tempo de oração também,
diariamente. Precisamos nos revestir do poder de Deus para resistir os dias maus. Esses dias vêm, não tem como escapar, em diversos revés aí que passamos. E uma coisa que percebemos durante os processos que passamos na presença de Deus é que Ele quer que usemos tudo o que passamos para que circuncidemos os nossos corações. Isso aí é mandamento da Torá. Circuncide o teu coração, o Eterno fala. E assim como José alcançou a estatura madura em Deus, assim será nosso processo, como filhos de Deus. Precisamos entender bem o nosso destino, a vontade de Deus, porque aí a gente não vai ficar estagnado com uma mentalidade de sofrimento durante os processos. Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito, ou seja, que são obedientes aos seus mandamentos. E aí, quando a pessoa chega nesse patamar, a gente já começa a reconhecer, Baruch Hashem, que todas as pessoas que passam e passaram em nossas vidas, ainda que nos tenham feito sofrer, tenham nos feito muito mal, cooperam para que alcancemos o nosso propósito. É assim que Deus trabalha, não tem como escapar. E essa é a diferença. Pedro, por exemplo, Pedro foi escolhido para estar com Yeshua, coluna apostólica. E Pedro queria servir Yeshua. Em um momento, Yeshua vai lá e chama ele de Hassatã. E Judas, que traiu Yeshua, outra hora é chamado de amigo. O traidor Yeshua chama de amigo e o servo ele chama de Hassatã. Claro que nesse contexto aqui, Pedro queria impedir ali Yeshua de chegar ao madeiro, de chegar na cruz, ou seja, de cumprir o propósito. E em um outro momento, Judas estava contribuindo. Então, amigo, muitas vezes não é aquele que nos faz bem ou nos faz mal. A gente andar por afinidade somente, a gente tem que andar por propósito, no espírito, nos relacionamentos. Amigo é aquele que contribui para que cumpramos o nosso propósito, quer nos faça bem, quer nos faça mal. Outro que experimentou muito disso foi Davi. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mas quantas pessoas ruins passaram na vida de Davi? Para que ele se tornasse ali um homem segundo o coração de Deus. Assim é conosco, não tem como fugirmos dessa dinâmica de Deus. Por isso, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Absalões irão passar pela vida de todo aquele que Deus levanta com propósito de liderança também, uma coisa para a gente pensar, ou que tem chamado para o ministério. Quem que são aí esses Absalões? São aqueles que são treinados para dar prosseguimento a um propósito, a um projeto, como sucessores, como próxima geração, assim como Davi fez com seu filho Absalão, mas tudo que esse filho quer é roubar lá o lugar de quem está instruindo ele. Nas nossas vidas, muitas vezes passam Saúls, esses daí são bons, para a gente aprender. Tem uns que não aguentam o repuxo, daí cai, daí volta, se arrepende. Tem que voltar lá para o lugar onde você parou. Se humilhar, servir com amor. Esses aí são muito, muito especiais para nós, os Saúls que passam em nossas vidas. Aqueles que a gente serve, se esforça em servir, quer fazer o melhor, honrar, mas na verdade tudo que esse quer, entre aspas, é matar a gente. Em diversos aspectos. Muitas vezes em nossa vida vão passar Mical, que é sangue do nosso sangue, que a gente pensa que vai elogiar, já vem crítica, já vem bomba. Em nossas vidas podem passar Nabal. Quem que são esses? Aqueles que quando alguém está passando a maior luta e vai pedir ajuda, essa pessoa fecha a porta bem na cara, bem no meio de um deserto. Nas nossas vidas, para aqueles que tem propósito de liderança ou chamado aí para o ministério, irão passar Joabes. Esses também tem bastante. Acho que esses daí é os que mais tem. São aqueles que o líder diz assim, ó, irmão, vamos fazer assim, assim, assim. Daí ele, amém, amém, Rosh, amém. Quando vira as costas, faz tudo ao contrário. Esses daí tem bastante. Muitas vezes podem passar por nossas vidas Simei, que amaldiçoa nossas vidas, deseja que nosso trabalho em Deus não dê certo, deseja aí que a nossa casa caia. Nas nossas vidas vão passar Golias, que desafios que enfrentamos com nossas próprias armas, sozinhos ali. Mas eu também sei que um certo momento passará em nossa vida Samuel, que vai olhar para você, vai olhar para mim. Eis aí um homem, uma mulher de Deus, reconhece a nossa caminhada com Deus. Assim como o faraó viu em José na Parashá Miquetes, que não havia ninguém mais capacitado para tomar autoridade em seu reino do que aquele hebreu cheio do Espírito de Deus. E eu declaro aqui, isso aqui não tem escapatória, muita gente ruim vai passar por nossas vidas, amém? Para nos tornarmos maduros em Deus sem falta de nada. Lembra a carta, epístola de Tiago? Primeiro capítulo ele fala isso, porque Deus ele tem esse propósito de nos tornar maduros nele, sem falta de nada. Então, homens e mulheres segundo o coração de Deus, cheios do Ruach HaKodesh.
Pensem comigo, na Babilônia quem que governava era Nabucodonosor, mas quem que tinha autoridade, legalidade espiritual? Daniel. No Egito quem governava era Faraó, mas quem tinha autoridade era José. Atender o povo e suprir o povo em tempo de fartura, Faraó fazia, tranquilo. Agora no tempo de escassez, só homens e mulheres de revelação é que terão essas chaves dos celeiros. E é isso que Yeshua quer fazer com cada um de nós. José experimentou tudo isso. Vamos aqui para a tela novamente, por favor. Quando entendemos o nosso destino em Deus, não iremos trabalhar somente por uma denominação ou para nós mesmos. Quando nos posicionamos como filhos de Deus, trabalhamos para uma obra que não é nossa. Temos uma conexão com o Pai por intermédio de Yeshua e nenhuma condição, por pior que seja, pode tirar esse nosso posicionamento, o nosso propósito. Pode acontecer o que for, luto, perda, tragédia, o propósito permanece. Como José foi um homem geracional, assim Yeshua quer nos levantar para pavimentarmos o caminho para a próxima geração. Nessa Parashá Vaigash, depois que José se revela aos seus irmãos, ele diz, já li aqui, agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão, ou seja, para guardar os remanescentes na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Então a verdade é que esses homens e mulheres geracionais são aqueles que sofrem o que for preciso para deixar um legado para a próxima geração, para que haja uma conexão, para que se levante a geração da Torá, a geração que trará o retorno do Messias. Uma geração poderosa, como diz em Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. E isso me faz lembrar de uma linha teológica rabínica, eu já falei isso aqui algumas vezes, que diz que Obadias, aquele homem da época de Elias, que escondia profetas e os sustentava com pão e água, quando tinha escassez na terra, e perseguição aos profetas de Deus, essa linha teológica rabínica diz que esse Obadias era marido de uma viúva que Eliseu depois, anos à frente, atende. Essa viúva é aquela viúva que iria ter seus filhos vendidos como escravo, que aí, segundo essa linha teológica rabínica, eram filhos de Obadias. Ela não tinha dinheiro para pagar suas dívidas. Claro que as escrituras, o Tanar não deixa claro isso que eu estou falando, é uma linha teológica rabínica, que diz que aquela viúva que teria seus filhos vendidos como escravos era a mulher de Obadias. E essa viúva, ela diz lá para Eliseu, lembra de meu marido, de como ele fazia a obra de Deus. E aí eles atrelam esse marido da viúva a Obadias, dizendo lá que Obadias era o marido dessa viúva e que Obadias era um homem bem-sucedido financeiramente, mas que renunciou tudo isso em prol de um propósito maior. E ele investiu lá tudo o que tinha para manter essa geração profética, para guardar a palavra, para guardar essa linhagem, e aí ele gasta lá todos os seus recursos dando pão e água para os profetas, escondendo eles em cavernas em um tempo que não tinha pão e nem água. E nós temos que ter esse propósito de ter alimento para dar para uma próxima geração. A geração da Torá, que está com fome e sede das palavras de Deus. Entre aspas, assim como Obadias, temos que pegar a próxima geração, levar para a caverna, dizer, vou te dar pão e água. Então Obadias era um homem bem sucedido, segundo os rabinos, que ficou pobre ao investir em uma geração com pão e água, em uma época que não havia nem pão e nem água. E aí eles falam que por isso que quando Elias diz lá, Deus, eu estou sozinho, Deus responde a Elias, não está não, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então é como se Deus estivesse dizendo, eu ainda tenho Obadias que estão escondendo profetas, que estão alimentando os profetas de forma adequada, nesse propósito, a próxima geração. Então José amadureceu em sua jornada e não trabalhou para si mesmo. José falou, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão, ou seja, para guardar os remanescentes na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E em relação à viúva, caso, vamos supor, ela é lá a esposa, foi esposa de Obadias. Os filhos dela não foram pegos como escravos, mas entre aspas eles viveram mergulhados no azeite. Se você ler lá, claro, estou fazendo aqui uma analogia. E uma coisa essencial nesse propósito é entendermos que precisamos ouvir, obedecer e estreitar. Isso aqui
É sine qua non, não tem um termo que usa assim, é essencial, não tem. Se você quer desenvolver, não tem como você deixar isso aqui. Temos que entender que precisamos ouvir, obedecer, estreitar o relacionamento com os anciãos, com os líderes, que muitas vezes estabelecem limites e marcos para a continuidade saudável de um propósito. Por isso devemos perseverar, investir nessa palavra, manter ela viva, em primeiro lugar no âmbito familiar. Estava conversando com o Derek hoje. Primeiro lugar no âmbito familiar, sem negociar. Porque quando Deus virar o ciclo, teremos uma geração bem alimentada e viva. E esse é o trabalho. Agora, para que tudo isso se desenvolva, nós precisamos sim de tempo a sós com Deus diariamente, estudar a Torá, nos aprofundarmos, mas também precisamos congregar de verdade. Isso aqui não é uma palavra que eu falo aqui hoje, sempre falei isso aqui. Temos que fazer parte de uma casa, plantar raízes numa casa ou uma comunidade. Precisamos estabelecer o nosso nome. O que o nosso nome é? O nosso nome em meio aos irmãos. Isso só pode ser feito através de relacionamento. Uma coisa que precisa estar bem clara é que não adianta habilidades sem lealdade. E precisamos fazer violência. Isso aqui é fortíssimo. Fazer violência contra a indiferença, contra a frieza, superficialidade nos relacionamentos. Temos que vencer toda essa casta aí do mal, que atua aí ministrando apatia nos corações. Yeshua já havia nos alertado sobre isso. Ele disse que pelo distanciamento da Torá, o amor de muitos se esfriaria. De muitos, mas não de todos. Então precisamos crescer nos relacionamentos em meio ao corpo do Messias, e os líderes das congregações precisam voltar-se a Israel, ao povo judeu. Daqui para frente eu vou começar a trazer algumas coisas que para os irmãos já é bem claro, mas que o corpo do Messias precisa atentar, restaurar. Os líderes do corpo do Messias, principalmente, eles precisam voltar-se aos judeus, descendentes de judeus, que são maioria nesse propósito, crentes em Yeshua. E só em meio aos relacionamentos, serviço por amor, é que o nosso chamado como corpo se desenvolve. É só ler as epístolas de Shaul, isso é bem claro. Ajustados, todos consolidados, ajustados, bem estruturados, se desenvolvendo. Então, isso não consiste em apenas virmos nas reuniões. Sim, vir às reuniões faz parte, mas não é só isso. Escute, Deus quer nos levar à maturidade. E Ele age através do quê? Através do seu corpo. Isso daí é princípio. Não adianta nos apegarmos a sofismas com o intuito de fugirmos de princípios tão básicos como, por exemplo, o de congregar. Congregar de verdade. Muitos aí, durante o decorrer dos anos, deixam de congregar, ficam se alimentando em casa apenas por internet. Isso daí está fora do propósito. Pense, a pessoa só fica pela internet e ainda está o quê? Buscando aprender as escrituras. Se você for analisar, sinceramente, é uma contradição isso. Muitos também, quando Deus está movendo situações a fim de que haja a circuncisão ali, uma circuncisão no coração, muitas vezes em meio à comunhão de uma comunidade, de uma congregação, esses nem bem começam a sangrar, já saem do arraial, não quero mais, tchau, por conta própria, sem uma direção do Eterno, sem desenvolver as instâncias daqueles ocorridos ali, saem da congregação que estão fazendo parte, quando na verdade é nessa hora que precisamos aprender a descansar em meio à comunhão. Isso daí acontece, não tem escapatória, acontece no seio familiar, acontece nas comunidades. E o pior é que esses saem sangrando por aí. E como eu falei, Deus opera em meio ao corpo do Messias. E aonde que está a cura? Está no corpo. A cura está no corpo. Muitas vezes a gente não quer ser aquela parte do corpo que vai tomar a bezetacil, assim, para cura. A gente entra em chilique e quer sair. Não, os outros estão errados, a liderança está errada. Mas tomar injeção ninguém quer. Tomar a injeção, a gente tem que ser esses que perseveram para tomar essa injeção para a cura do corpo. E vai vir angústia, vai vir várias situações. É no corpo do Messias que irmãos irão nos rejeitar, nos jogar em cisternas, entre aspas. No corpo do Messias viveremos situações para que circuncidemos o coração. Isso através de erros e acertos de irmãos, confrontos, ajustes em meio à comunhão. E um dos pontos onde encontramos o brilho do Evangelho, que se o cara perder na vida dele já era. Se a pessoa perder coisa básica assim já era. É que a gente não vai mais olhar para apontar o erro do próximo. A gente vai olhar para dentro de nós. E diante de Deus viver a transformação que o Pai deseja. Muitas vezes somos intolerantes com o próximo, mas bem tolerantes com a gente, quando devemos ser intolerantes com nós mesmos e mais tolerantes com as pessoas ao nosso redor.
Então, assim como José alcançou maturidade em Deus, assim Yeshua quer fazer o mesmo em nós. Por quê? Porque o Egito está com fome, irmãos. Como que a gente vai ter uma palavra que é como uma espada de dois gumes que penetra corações se a gente não galga os processos? A gente vai ter informações. A gente vai falar, não, porque o Shabat, porque Kasher, Kasherut, porque fala da Bíblia inteira, esmiuça e Talmud, e fala hebraico fluente, e Zohar. Mas não vai gerar eficácia, não vai gerar transformação na palavra que a gente fala. Então o Egito está com fome. Na paraxá anterior, Miquetes, em Gênesis 41, verso 55, olha o que diz. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos do Egito, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Então só homens e mulheres de revelação, em tudo isso que eu estou falando, de entendimento, têm autoridade em tempos de fome. Esses são os que têm as chaves dos celeiros. Gênesis 41, verso 56, paraxá Miquetes, paraxá anterior. Havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros. Então o Egito está com fome, Edom, que é o sistema do mundo, está com fome das palavras do Mashiach. Edom representa o que? Todo o sistema que está fora do reino de Deus. Seja o sistema desta era, seja o sincretismo religioso. Por isso que Roma também representa Edom. Roma, Edom, representa também o antissemitismo. Então precisamos crescer em Deus para fazer fermentar essa palavra profética. Para quê também? Para fazer unidade no corpo do Messias, para gerar essa unidade no corpo do Messias. Se o evangelho desconectado do seu contexto original já tem abençoado as nações em 2000 anos, imagine quando o corpo do Messias se reconectar às suas raízes de maneira correta mesmo. Não com religiosidade, com não-judeus aí buscando se judaizar, tomando uma identidade que não é deles, com os descendentes de judeus entendendo o seu devido lugar para esse tempo de hoje, em meio a todo um aspecto legal e jurídico também. Tudo isso faz diferença para um bom testemunho, para que a gente toque quem? Judá, para que através de Yeshua, representado Yosef, toquemos Judá. Mashiach é o cabeça, nós somos o seu corpo. Então, e tudo isso que eu estou falando aqui, eu dou assim, Baruch Hashem, porque não é modismo denominacional. Muitos já sabem o que eu estou falando, que já tiveram um trilhar aí no meio do corpo do Messias. Esse trabalho não é um modismo, é um mover profético do Eterno, que serve para que o corpo do Messias tenha uma direção correta. Então a Carral de Yeshua em unidade, ou seja, judeus, repito, descendentes de judeus, que é uma grande maioria desse trabalho, e não judeus em Yeshua, unidos pela palavra, irão aproximar Israel do seu Messias. Então precisamos expandir essa mensagem, mas trilhando os processos para ter legalidade no falar, com ousadia. E eu vou projetar aqui considerações finais, acompanhe aqui comigo por gentileza. Aqueles que entendem essa mensagem são ponte entre o corpo do Messias e Israel, entre a Carral, a igreja e o povo judeu. E ponte é para ser pisada, não tem escapatória. Se o corpo do Messias precisa de restauração, isso significa que os 5 ministérios citados em Efésios capítulo 4 também estão sendo reajustados através desse trabalho. O que diz lá? Que são esses ministérios que levam a Carral, a maturidade, a estatura do varão perfeito. Olha lá, visão profética, fundamentos estão sendo restaurados em meio ao povo de Deus, pois diz em Provérbios 29, verso 18, que não havendo profecia, ou seja, visão, razão no hebraico, ou seja, não havendo visão de acordo com os oráculos divinos, a quem que foram dados os oráculos? Ao povo judeu. O povo se corrompe. É bem isso que tem acontecido aí há 2000 anos. Então o corpo do Messias precisa de libertação, precisa de cura para que tenha a direção correta. E não há mais tempo, já está sendo retirado de Jesus, de Yeshua, todo o manto romano que colocaram nele. Ali, com um paralelo com Yosef, Safinat Paneia. Lembram antes da morte de Yeshua no madeiro, colocaram lá um manto romano em Yeshua? Ou seja, na semelhança de Yeshua antes da crucificação, presta atenção, o corpo do Messias hoje está ferido, mas está sendo retirado esse manto do corpo do Messias, esse manto romano. E aí dói, irmãos,
Dói esse manto, pense todo ferido e vai tirando aquele manto assim romano. Mas Deus vai restaurar o corpo, amém? E cabe a nós fazermos isso, tirarmos todas as vestes romanas que foram colocadas em Yeshua, na semelhança de José que atuava no Egito como Zafinato Paneia. Seus irmãos nem imaginavam que Zafinato Paneia era José. Vamos aqui para a tela novamente. Devemos, através das nossas vidas, das nossas condutas e práticas da palavra, no seu contexto original, restaurar o ensino do Messias de Israel. Por isso temos que voltar a defender a fé de Israel, de Yeshua e dos apóstolos, a fé monoteísta no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel. Tanto no judaísmo como no cristianismo, as pessoas expressam muito mais uma fé enoteísta do que monoteísta. Como assim, irmão? O que é isso, enoteísmo? É um conceito pós-moderno que surgiu para se explicar a fé que a pessoa tem ali, em um único Deus, mas ao mesmo tempo essa pessoa atesta e aceita que os outros têm os seus deuses. Não digo assim de uma maneira arrogante, a pessoa coagir o próximo. Não é isso que eu estou falando. Mas de você se preocupar com o próximo, com as pessoas. Isso é algo muito comum de se ver, mas é um conceito deturpado. Por exemplo, nós temos o nosso Deus, Hashem. Então deixe que os outros tenham os deuses deles. Isso daí é religião, irmão, é um pensamento religioso. Deus é um, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, Messias, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Então, continuando aí na projeção. Devemos devolver à palavra de Deus o seu status como autoridade máxima sobre nossas vidas. Não podemos cair e nos prender na armadilha de dogmas. A forma original de se interpretar os textos bíblicos é o antídoto contra a variedade de doutrinas que temos hoje. A Torá, a lei de Deus, deve ter sua importância restaurada nos meios teológicos. Sem o conhecimento e a contextualização da lei de Deus e de seus profetas, é impossível compreender a obra do Messias e o conceito verdadeiro de nova aliança. Jeremias, capítulo 31, verso 31, diz lá que a nova aliança é a lei de Deus escrita no coração e na mente da pessoa. E é isso que Yeshua veio fazer, escrever a Torá nas nossas mentes e corações e torná-la plena, através do seu corpo na terra, desenvolvendo um propósito que, se você pensar mesmo assim, é algo que impacta todo o universo, amém? E para fechar, temos aí últimos itens aqui na projeção, vamos lá. E Yeshua e os que foram ungidos por ele para legislar em prol do povo do Eterno ensinaram conforme a Torá e a palavra dos profetas. Ninguém anulou ou destruiu a lei de Deus, ao contrário, a Torá foi confirmada. Não há outro, isso aqui é importante, não há outro caminho para a salvação. Yeshua é o único caminho, o único mediador, mas precisamos restaurar a importância da obediência aos mandamentos de Yeshua, que são os mandamentos de Deus. A graça de Yeshua não pode ser usada para anular a importância da obediência aos mandamentos. E sem demora, o Yeshua judeu está se revelando a seus irmãos. Vamos participar disso, desfrutando de todo esse propósito. Vamos perseverar, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Amém? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Yeshua Messias, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Shabbat Shalom a todos, em nome de Yeshua. Baruch Hashem.